lá. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 1. Foi, pois, Jesus antes da Páscoa a Betânia. Responda assim: Betânia. Onde estava Lázaro. Fala assim: Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. 2. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam assentados à mesa. Fala comigo: à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Agora pode assentar. Olha para quem está do teu lado e diga: que bom que você veio. Dá um sorriso. O sorriso vai fazer com que ele acredite nas suas palavras. Então dá um sorriso e fala: que bom que você veio. Olha para trás, para frente. Eu quero que você agora coloque a tua Bíblia aí no banco, ou coloca aí no colo com muito carinho. Eu quero que você desocupe as tuas mãos, e agora nós vamos louvar a Deus com um instrumento de 10 cordas que Ele nos deu. Vamos louvar a Deus com as palmas? Vamos? Faça isso, por favor. Vamos louvar a Deus com as palmas, porque Ele merece. Aleluia! Aleluia! Oh, meu Deus, que maravilha! Você pode contribuir com as palmas, com aleluia, com glória a Deus. Você pode declarar para Jesus que você o ama. Faça isso. Aproveita o som das palmas e já manda para o céu um glória a Deus, um aleluia. Olha para o céu e fala: Jesus, eu te amo. Tu és bom o tempo todo, e o teu amor, ele dura para sempre. Aleluia. Glória a Deus. E já respondendo alguns irmãos: sim, eu vim de terno porque eu vim pregar. Ah, meu Deus, a gente coloca terno, os irmãos já falam: vai pregar, né? Sim, eu vim pregar, vou pregar. Eu me lembro quando eu congregava em uma certa comunidade de fé, os obreiros, eles torciam para que fizesse frio, para que eles pudessem ir de paletó. Era um momento para usar o paletó, era no frio. E aqui, quando a gente coloca o terno, os irmãos já vai pregar. Eu quero dizer que eu estou muito feliz, muito grato a Deus por estar aqui nessa noite. Eu imaginei que minha esposa ia demorar um pouquinho mais para descer, porque eu ia dar um abraço e um beijo nela, porque eu estava ali olhando para minha esposa, ministrando, carequinha, irmãos, olha só. E eu fiz uma correção em algumas falas minhas para minha esposa, né? Porque antes eu falava assim, que ela era, ou ela é, a mais bonita de todas, né? Aí caiu a ficha, falei assim: como assim todas? Não, ela é linda, porque não existe todas, só existe ela para mim. E quando eu vi o Joel e a Márcia aqui em cima, o casal, irmãos, o fato é que a família, o casamento, vai ser nos últimos dias o maior testemunho sobre a face da terra. Então o homem que encontra uma esposa, encontra uma mulher, encontra um tesouro. E eu estava lendo as escrituras e eu vi que Jesus, na verdade, ele nos ensina muito. Na verdade, ele nos ensina tudo. E que para que nós sejamos felizes, nós não precisamos de muita coisa. E para falar a verdade, eu estou aqui coordenando meus pensamentos ainda, porque a gente tem um tempo para cumprir, e aí o Espírito, a gente pensa que já terminou e o Espírito continua falando. Então assim, eu vou tentar ser prático, objetivo e respeitar o tempo que me foi dado. Que Deus me ajude nessa missão, e vocês intercedam por mim, porque quando eu estava estudando as Escrituras, eu vi, irmãos, quão intenso é caminhar com Jesus. Porque os homens que caminharam com Jesus, eles entenderam que um dia não é como outro dia. Eles entenderam que o cenário, ele pode mudar de uma hora para outra. Ao mesmo tempo em que o barco estava quase afundando, daqui a pouco o barco já estava navegando em águas tranquilas.
Ao mesmo tempo em que uma multidão gritava o nome do Senhor, Hosanas, aquele que vem, daqui a pouco aquela mesma multidão estava gritando: crucificam. Ao mesmo tempo que Jesus estava cercado por uma multidão, daqui a pouco ele estava só. E quando eu estava lendo o Evangelho de João no capítulo 12, o texto que nós lemos, aí eu olhei para o capítulo 11 e eu falei: meu Deus. No capítulo 11, Lázaro estava como? Morto. E no capítulo 12, ele estava sentado na mesa comendo com Jesus, irmãos. Que coisa! Caminhar com Jesus é loucura mesmo. Não dá para você prever as coisas. Não dá. E o nosso mestre, ele estava além do Jordão. Agora estou no capítulo 11, quando chega uma notícia para ele, de que Lázaro, ele estava doente. E é natural, irmãos, quando nós recebemos uma notícia assim, a gente sair que meio que numa correria desenfreada. Alguns fazem isso por vários motivos, mas a Bíblia diz que Jesus, ele permaneceu onde ele estava. Alguns estudiosos dizem que ele estava em Pérea, mas no capítulo 11 diz que ele estava além do Jordão. E depois de 2 dias, a Bíblia diz que Jesus, ele fala o seguinte: vamos, Lázaro, o meu amigo, ele dorme e eu preciso despertá-lo do sono. Então teve algumas objeções, porque é natural no ministério haver objeções, porque as pessoas que nos cercam nem sempre vão entender tudo. E quando não se entende, normalmente se coloca objeções. E começou a haver objeções: não, Senhor, o Senhor não pode ir, porque até há pouco queriam te matar. E agora o Senhor quer voltar para lá? Não, eu vou voltar, porque lá existe alguém que precisa de mim. Lázaro, ele está morto. Então alguém disse: mas se ele está morto, Senhor? Não, mas eu preciso despertá-lo. E então diz a Bíblia que Jesus foi, e quando ele estava se aproximando de Betânia, ele foi recebido por Marta. E Marta se colocou aos pés do Senhor e disse: se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. E então o Senhor conversou com Marta. Marta foi, chamou Maria. Maria foi. Eu estou acelerando, vocês conhecem a história. Então Maria chega a falar a mesma coisa. E então Jesus pergunta: onde colocaram? E então levaram Jesus aonde haviam colocado Lázaro. E Jesus então dá uma ordem: tirem a pedra. E quando eles tiram a pedra, com as mesmas objeções, algo que eu aprendo aqui, que as objeções, elas não podem nos parar, irmãos. Elas existem e são reais, mas elas não podem nos parar. E houve aquela objeção, né? Já cheira mal, 4 dias, aquela história. Jesus: não, tira a pedra. E quando tiraram a pedra, a Bíblia diz que Jesus deu uma ordem e disse: venha para fora. Então Lázaro saiu com as faixas, os preparos, e então Jesus mandou que tirassem as faixas, e então aquele homem foi restituído à sua casa. Então finaliza-se o capítulo 11, inicia-se o capítulo 12, e no capítulo 12 nós vamos ver Jesus na casa de Marta, na casa de Maria e na casa de Lázaro em Betânia. E quando eu li esse texto, eu entendi que verdadeiramente nós não precisamos de muito para sermos felizes. Jesus nos ensina isso. Quando eu li esse texto, e eu fiz questão de que vocês dessem ênfase em alguns trechos do texto. Quem lembra do primeiro trecho que eu pedi para que desse ênfase? Betânia. Quem lembra do segundo trecho do texto que eu pedi para que desse ênfase? Lázaro. E o terceiro? Mesa. Aí o que Deus comunicou nessa tarde ao meu espírito é que nós não precisamos de muito para sermos felizes.
Nós precisamos apenas de uma casa, de amigos e de uma mesa, Fabrício. Porque era o que Jesus tinha ali. Uma casa, um amigo ou amigos e uma mesa. E o que é que nós temos aqui nessa noite? Nós temos o quê? Uma casa. Olha para o lado. Nós temos amigos. E nessa noite, ei, entenda, nós temos uma mesa. Então, por que não nos alegrarmos? Eu diria que nós, para sermos felizes, não precisamos de muito, nós só precisamos de tudo. E muitas das vezes o tudo é uma casa, um amigo e uma mesa. Quem está me entendendo? Jesus, ele, segundo o relato do evangelista Marcos, no capítulo 2, versículo 1, ele tinha a sua casa em Cafarnaum. E por que em Cafarnaum? Porque Cafarnaum era um lugar assim, um lugar geograficamente estratégico. Nas peregrinações do Senhor para anunciar o evangelho do reino. Então, Jesus ele caminhava de cidade em cidade, parava em Cafarnaum, porque o nome Cafarnaum significa conforto. Então, irmãos, por mais que a gente faça a obra do Senhor, por mais que a gente entenda o nosso chamado, por mais que haja uma movimentação ministerial, nós precisamos ter um lugar de conforto para pararmos. Quando nós olhamos para a vida do profeta Samuel, a Bíblia diz que o profeta Samuel, ele visitava todo Israel, julgando o povo, mas então voltava para a sua casa. Ele percorria todo Israel, julgava o povo, orientava o povo, legislava e voltava para a sua casa. E Jesus fazia assim em sua casa em Cafarnaum, quando ele fazia a sua obra ministerial. Só que Jesus ele tinha a sua casa em Cafarnaum, mas também ele tinha uma casa em Betânia. E é interessante que quando eu leio que Jesus ele tinha uma casa em Betânia, o nome Betânia significa, dentre alguns significados, casa dos pobres. Casa dos pobres. E de fato eu creio que aquela casa não era uma casa dotada de riqueza. Estudando assim, lendo alguns comentários, inclusive depois que Maria entregou o seu dote, menos riqueza houve. Porque na verdade toda a economia que tinha sido acumulada por aquela mulher, ela entregou para o Senhor. E Betânia significa casa dos pobres. E quando Jesus ele ia na sua casa em Betânia, Jesus lá não encontrava dinheiro, Jesus lá não encontrava tesouro, não encontrava bens. O que é que a Bíblia nos ensina que o Senhor encontrava ali? O Senhor encontrava amigos. O Senhor encontrava Maria. E é interessante, irmãos, que Maria ela é citada 3 vezes na Bíblia. 3 vezes. Em uma citação de Maria, nós vamos ver Maria aos pés do Senhor aprendendo. Em outra citação de Maria, nós vamos encontrar Maria aos pés do Senhor chorando. E na terceira citação sobre Maria, nós vamos ver Maria aos pés do Senhor agradecendo. Por quê? Porque os amigos não são aqueles que buscam aquilo que as nossas mãos podem oferecer. Vocês podem ver que Maria, ela não buscava as mãos do Senhor, ela buscava os pés. Porque em uma amizade, entendam a essência, muitas das vezes ela está mais em dar do que receber. Quando você olha para uma amizade
que tende mais a sugar, a receber. Ei, eu quero te dar um conselho, cuidado, e se possível, fuja dessas amizades. Porque a amizade, ela está mais relacionada à entrega, irmãos. E nós vamos ver que biblicamente os verdadeiros amigos foram aqueles que mais entregaram. Quem está me entendendo? Jesus, ele tinha uma casa em Betânia, e quando nós olhamos todo o contexto bíblico, nós vamos ver que Jesus, ele tinha um apreço pelas casas. E Jesus gostava de entrar aonde? Nas casas. E ele entrou mais nas casas do que no templo. Porque toda vez que o Senhor, ele entrava em uma casa, algo acontecia que glorificava a Deus. Quando ele entrava no templo, dava B.O. Não é? Sempre dava um problema quando Jesus entrava no templo, irmãos. Mas pastor, há um problema no templo? Não, havia um problema com os religiosos da época. Porque o problema não está no templo. Muitas das vezes o problema está naqueles que servem no templo. Porque o templo, ele é santo. Por favor, entendam isso. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque a atitude de algumas pessoas deturpam o significado do sagrado. O templo é sagrado. Então é por isso que o Senhor, já entendendo a movimentação religiosa, ele então entrava nas casas. E, irmãos, toda casa que Jesus entrava, ele fazia algo. Lembra quando ele entrou na casa de Jairo? Havia uma menina morta. Jesus entrou, trouxe o quê? Trouxe vida. Lembra da casa de Zaqueu? O Senhor entrou e havia um coração arrependido. Então o Senhor levou o quê? Salvação. Vocês estão me entendendo? Por favor. Pedro, quando ele chega em casa, eu imagino que o Senhor percebeu o desconforto de Pedro. Me permita ter uma mente criativa agora, porque é assim que acontece. Eu não sei se a visita do Senhor foi programada na casa do Pedro, eu não sei, porque existem visitas que elas não são programadas, irmãos. E às vezes essas visitas não programadas, elas pegam a gente de surpresa, e não dá tempo nem da gente correr e esconder o que precisa ser escondido. E Jesus de repente entra na casa de Pedro, e Pedro meio sem jeito, mas o Senhor entendeu. E no momento, o que o Senhor fez? Ele curou o corpo da sogra de Pedro. E quando aquela mulher recebeu a cura no corpo, a Bíblia diz que imediatamente ela começou a servi-los e fazer o que ela estava impossibilitada de fazer. Porque quando o Senhor entra em uma casa, até as forças elas são renovadas. Até as forças. Talvez eu estou falando nessa noite para mulheres que o problema talvez é a falta de Jesus. Talvez alguns lares nessa noite, se você permitir que Jesus entre na sua casa, as suas forças elas serão renovadas, e o seu lamento em não poder fazer vai se transformar em um cântico de gratidão, por novamente poder praticar aquilo que traz satisfação ao seu coração. Porque eu sei que existem mulheres aqui que gostam de zelar das suas casas, mas às vezes faltam força, às vezes faltam ânimo. E eu quero dizer uma coisa para você: Jesus, quando ele entra dentro de um lar, irmãos, tudo se renova. Tudo se renova. Porque Jesus, ele tem não apenas prazer em entrar em uma casa, mas o Senhor também, ele tem cuidado com as casas. E ele tem tanto cuidado que o Senhor, ele sabe dos ataques que uma casa recebe. Quem tem uma casa aqui, levanta a mão. Quem tem uma casa? Então você sabe que uma casa recebe ataques.
E uma casa, ela recebe ataque de todos os lados. E o Senhor, sabendo disso, Ele dá um conselho. E que conselho Ele dá para nós que temos uma casa? Devemos estabelecer fundamentos profundos. Nós devemos alicerçar bem as nossas casas, irmãos. E a melhor forma de alicerçarmos as nossas casas, a melhor forma de termos fundamentos sólidos, é fazermos isso por meio da palavra. A palavra de Deus. E o Senhor, Ele não tinha ali apenas uma casa, Ele também tinha um amigo. Ele tinha um amigo. E como é bom ter amigos. Olha só o que diz Provérbios, capítulo de número 17, versículo de número 17. Em todo tempo ama quem? Em todo tempo significa o quê? Isso mesmo, em todo tempo. Em todo tempo. E na angústia nasce o quê? Nasce um irmão. Existe momento em nossas vidas que Deus, Ele permite algumas situações, ouça isso, por favor. Existem alguns momentos da nossa vida que Deus permite algumas situações, algumas circunstâncias, apenas com um propósito. Sabe qual? Revelar para nós as verdadeiras amizades. Porque se eu perguntar aqui nessa noite, talvez a maioria vai dizer que tem muitos amigos. Sim. Se eu perguntar aqui nessa noite, talvez muitos vão dizer que tem muitas amizades. Sim, eu acredito. Agora a pergunta é: quantos de nós temos verdadeiros amigos? E é por isso que Deus permite algumas coisas, sabe por quê? Porque nos momentos mais difíceis, só os verdadeiros amigos que permanecem. E quando nós olhamos para aqueles que permanecem, nós entendemos que eles são muito mais do que amigos. Eles são irmãos. Você está entendendo? Talvez eu estou trazendo luz para a situação que algumas pessoas estão vivendo. Não reclama se você está sendo abandonado por alguns. Não reclama. Não reclama, por favor. Porque às vezes a nossa reclamação, ela pode parar o agir de Deus. Porque nem sempre a adversidade é ruim. Porque as adversidades, em alguns momentos, elas podem ser uma ferramenta de Deus para tratar o que Ele sabe que precisa ser tratado, irmãos. Olha só, algo interessante, quando Jesus ele chama, e ele precisava chamar 12 homens para o ministério apostólico. Se você analisar as características desses 12 homens, em termos de aspectos humanos, esses homens não se encaixavam bem, irmãos. Se nós formos olhar a dimensão da obra, se nós formos olhar o tamanho da missão, quem sou eu para aconselhar o Senhor? Mas Ele podia ter escolhido homens melhores. Mas o Senhor sabia exatamente o que Ele estava fazendo. Porque o que o Senhor queria não era homens perfeitos. Porque quando nós falamos de amizade, nós não estamos falando de perfeição, irmãos. Porque se formos medir as nossas amizades por perfeição, meu Deus do céu, me corta do seu círculo de amizade. Eu não somos. Então quando o Senhor ele escolheu 12 homens, Ele não estava procurando neles perfeição, não. O que é que o Senhor estava procurando?
ele estava procurando homens que, depois de passar o que eles iriam passar, e eles passaram, depois de receber a revelação do que eles iriam receber, e receberam, eles se tornassem seus amigos. Porque, irmãos, se os nossos relacionamentos, eles não estão gerando pessoas íntimas e amigos, nós precisamos rever. Porque foi isso que o Senhor disse ali no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 12. Coloca para mim, por favor. O meu mandamento é este: que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus. Está vendo que a amizade, ela está mais relacionada a dar do que receber? 14. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. 15. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Era essa a intenção do Senhor ao chamar aqueles homens. O Senhor queria que na caminhada eles tivessem entendimento de que o relacionamento ele estava apontando para um lugar muito mais profundo. O relacionamento ele precisava apontar para um lugar de intimidade, um lugar onde não há segredo e onde não há rodeios. Porque tem um provérbio que diz que fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos daqueles que aborrecem são beijos enganosos. Se você está procurando pessoas para o seu círculo de amizade, e essas pessoas você procura para evitar confronto, você vai ter dores, você vai ter problema, você vai ter decepção, você vai ter frustração, porque a melhor coisa que tem é você se relacionar com pessoas verdadeiras, pessoas que você não tem surpresas, não tem? Que você convive, daqui a pouco você não acredita. Porque um verdadeiro amigo, ele não tem medo de dizer a verdade, ainda que doa. Teve um homem na Bíblia que a sua vida nos ensina muito acerca da amizade. Um homem que todos vocês conhecem, Jó. Irmão, se você quer entender acerca da amizade, leia o livro de Jó, como nos ensina. Coloca para mim Jó, capítulo 1, do versículo 11 ao 13. Jó, capítulo 1, versículo 11 ao 13, por favor. Mas estende tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem. Jó 2, por favor. Isso. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó. Quantos amigos Jó tinha? 3. Posso dar um conselho? Não queira ter mais que 3. Pode ser que 3 sejam suficientes. Pode ser que 3 sejam, não queira ter muitos, por favor, 3 talvez cumpram fielmente a sua missão. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram, cada um do seu lugar, Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíte, Zofar, Naamatita, e consertaram juntamente virem condoer-se dele e consolá-lo. E levantando de longe os olhos e não o conhecendo, levantaram a voz e choraram, e rasgando cada um seu manto sobre a cabeça, lançaram pó ao ar. E se assentaram juntamente com ele na terra 7 dias e 7 noites. E nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viram que a dor era muito, muito grande.
Depois disso, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. Eu estava pensando sobre esses 3 amigos de Jó. E, irmãos, existem muitos livros, muitos mesmos, que são livros muito bons. Livros que foram escritos por corações muito bem intencionados. E até livros de cristãos. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu entendo que a Bíblia, ela é plenamente suficiente para nos aconselhar, para nos orientar em qualquer área e em qualquer momento da nossa vida. É claro que alguns livros, eles nos ajudam, porque eles resumem e eles já nos apontam onde, né? E nós somos a geração micro-ondas que queremos, né, respostas imediatas. Então existem alguns livros que ajudam. Agora, se você decidir ter prazer em passar momento lendo as Escrituras e permitir que o Espírito te guie, você vai encontrar aqui todas as respostas. No momento certo, o Espírito de Deus, ele vai resplandecer a luz e mostrar a vida por trás da letra. E toda enfermidade, toda doença, toda dor, toda depressão, todo mal, ele vai ser arrancado, e Deus plenamente proverá a cura, unicamente pela sua palavra. E aqueles 3 amigos de Jó, eles viram a situação, chegaram ali, e eles ficaram 7 dias e 7 noites, imagino eu, creio eu, que jejuando, sem comer e sem beber, assentados à frente de Jó, calados, olhando para Jó e chorando e se condoendo. 7 dias e 7 noites. Quando nós olhamos para as Escrituras, sabemos que 7 é o número perfeito. Então, durante 7 dias, eles viveram uma amizade perfeita. Porque, irmãos, ouça o que eu vou falar e talvez isso vai ajudar algumas pessoas aqui. Existem momentos que algumas pessoas, elas não querem de nós conselhos. Existem momentos que algumas pessoas, elas não querem de nós uma orientação. Existe momento que algumas pessoas não querem de nós uma palavra, e por favor não se escandalize, nem um versículo. Existem momentos que o que as pessoas mais querem é tão somente a nossa companhia. Alguém que chore conosco. Alguém que olhe e apenas diga assim: estou aqui. Porque quando nós olhamos para aqueles 3 amigos de Jó, Jó ele começou a falar. Por quê? Porque ele precisava falar. E tem hora que o que as pessoas mais precisam é falar, botar para fora. E talvez em alguns momentos no nosso relacionamento você vai ouvir coisas que vai dar vontade de você falar assim: cara, para de falar bobeira. Mas vai ter hora que a pessoa precisa botar as bobeiras para fora. Tem hora que vai ser o momento da bobeira, né, Ronaldo? Às vezes no casamento não é diferente. Vai ter hora que a mulher vai deixar o marido falar um monte de baboseira, deixa falar. Vai ter hora que o marido vai ter que ouvir a esposa falar um monte de abobrinha. E por favor, quando for a sessão abobrinha, deixa falar, porque pode ser que uma abobrinha venha Então já começou a falar, amaldiçoar e tal. Aqueles 3, ao invés de ficar calados, eles resolveram falar. E quando eu olho para Jesus, Jesus nos ensina que há momento para falar e há momento para calar. E nós precisamos discernir isso. E ele começa a aconselhar Jó, baseado na sua experiência, acerca do que ele viu.
Bildade começa a aconselhar Jó baseado na tradição. Isofar começa a falar com Jó acerca da legalidade, da lei. Não. Como diz um certo pastor, 1000 vezes não. Não. É preciso que haja um discernimento da nossa parte. Lembra quando Jesus chega e olha aquele cenário, olha aquele quadro? Jesus, ele apenas chora. Não foi isso que aconteceu? Quando o Senhor olhou para Marta e Maria, quando o Senhor olhou para a multidão, quando o Senhor sentiu o ambiente, o que Ele fez foi chorar. E tem momentos na nossa vida, irmãos, que o choro, as lágrimas, é melhor do que as palavras. Quem está entendendo? João capítulo 11, versículo 11. O Senhor, ele fala que o meu amigo, ele dorme e eu tenho que ir lá. E na construção de amizades verdadeiras, talvez o que alguém mais está precisando é que você esteja presente, mesmo que você não tenha nada para dizer. Eu sou um cara que eu tenho esse problema, irmão. Eu falo muito. Eu falo muito. E tem um amigo que certa feita eu falei com ele, cara, às vezes quando a gente termina eu fico me socando, porque eu falo assim, eu não devia ter falado menos. Porque talvez esse amigo, ele ligou só para falar, e eu não respeitei o momento dele abrir o coração. E por fim, para nós finalizarmos, o Senhor, ele tinha uma casa, ele tinha um amigo e ele tinha uma mesa. Tudo ali. Que ambiente, irmãos. Como é bom quando tudo se completa, não é? É tão bom quando tudo se completa, e estava tudo completo. E assentar à mesa, principalmente com amigos, isso tem um valor indescritível, irmãos. Como é bom assentar à mesa com amigos. Pode, como diz uma expressão popular, pode estar chovendo canivete, irmãos. Pode estar a maior guerra, pode estar a maior tempestade, a maior trovoada, quando você está sentado à mesa com amigos, parece que aquele momento é o único que importa. Não pensem vocês que o clima ao redor da casa de Marta, Lázaro e Maria era um clima amigável. Não era um clima amigável, porque os sacerdotes estavam pirados por causa da ressurreição de Lázaro, e eles estavam tramando matar o Senhor. E o Senhor, com a sua plena consciência, ciência e sabedoria, ele sabia exatamente o que estava acontecendo ao redor, mas aquele momento era um momento de deleite, porque ele estava à mesa com seus amigos. E quando nós estamos à mesa com amigos, nada pode nos roubar deste lugar, nenhuma preocupação. Isso às vezes acontece dentro dos nossos lares, irmãos. Isso às vezes acontece dentro das nossas casas. Nós estamos com as pessoas que mais importam para nós, mas devido às circunstâncias, às pressões, nós não desfrutamos daquele momento. Nós deixamos que as pressões entram, que as pressões interfiram. Não, por favor. Às vezes na minha casa eu preciso ser refreado pela minha esposa, porque às vezes eu levo de fora para dentro, e às vezes eu tenho que refrear ela também. É menos, né? É menos, mas às vezes tem. Irmãos. E assentar na mesa com o Senhor é um privilégio, porque a mesa é um lugar de oportunidades. Eu ia até pesquisar a história melhor, porque eu não gosto de replicar a história que eu não checo a fonte, né? Eu não gosto de replicar história que eu não checo a fonte, mas como eu não chequei, eu vou passar qualquer coisa, depois a gente corrige. A minha esposa contou hoje cedo uma história, talvez alguém aqui ouviu, do fundador
da Microsoft, né, o Bill Gates, uma entrevista que uma jornalista fez com ele, e aquela jornalista perguntou para ele qual era o segredo do sucesso dele. E quando aquela jornalista perguntou qual era o segredo do sucesso, diz a história que ele tirou um cheque em branco, entregou para ela e mandou que ela preenchesse o valor que ela quisesse. E quando ela pegou aquele cheque, ela ficou ofendida. Não, eu não estou querendo dinheiro, eu estou querendo uma resposta. Eu quero saber o segredo do seu sucesso. Então ele tirou um segundo cheque em branco e deu para ela e falou de novo: preenche o valor que você quiser. E ela se manteve ofendida. E ela disse: não, eu não quero dinheiro, eu quero saber o segredo do seu sucesso. E então ele respondeu para ela: aí está o segredo do meu sucesso. Eu não perco as oportunidades. E você perdeu 2 vezes a oportunidade de ter o valor que você quisesse. E a mesa é um lugar de oportunidades. E quantas vezes nós estamos à mesa e nós perdemos a oportunidade? Nós queremos tantas coisas, mas o que verdadeiramente nós precisamos está na mesa. E nós não aproveitamos e nós não nos deleitamos. Irmãos, a mesa é um lugar perfeito para uma adoração genuína. É interessante que quando nós olhamos para Maria era uma mulher que não perdia as oportunidades, irmãos. Quando ela viu uma oportunidade, lá estava Maria. E quando ela estava sentada à mesa ali no capítulo 2, diz a Bíblia que ela então derrama sobre o Senhor o quê? Um nardo, um perfume. E aquele perfume, diz a Bíblia, que começou a se tornar intenso até preencher todo aquele ambiente. E ninguém que estava naquela casa conseguiu ficar indiferente à essência da adoração daquela mulher, porque aproveitou a oportunidade. E nessa noite nós estamos aqui, temos uma casa, temos amigos, irmãos, temos uma mesa, e temos a oportunidade de fazer exalar a Ele o perfume da adoração. Por que é que talvez alguns ainda não fizeram isso? Por favor, eu quero falar como Paulo fala aos romanos: eu rogo-vos, por favor, não vá embora nessa noite sem aproveitar essa oportunidade à mesa. Quebra o vaso, derrama o perfume e dê a Ele nessa noite a tua adoração. Juntos vamos perfumar essa casa. Juntos vamos perfumar essa casa. Eu tenho certeza que há um perfume em você. Eu tenho certeza que há uma essência no seu coração. Eu tenho certeza que há um aroma que precisa ser sentido no céu, no teu vaso. E nessa noite, por favor, libera. Vamos perfumar o ambiente. Vamos fazer com que esse ambiente seja envolvido por essa atmosfera. Não chegue em casa nessa noite arrependido por não ter feito isso. O maior problema são os arrependimentos. E arrependimentos não apenas pelo que fez, existem arrependimentos também pelo que não fez. Mas eu estava com uma vontade. Mas e se fulano, e se ciclano, eu não sei como é que é aquela igreja, não sei como é que é a doutrina. Por favor, irmãos, por favor, seja livre. Meu pastor falou algo uma vez de um livro que ele leu, e é verdade. As pessoas muitas das vezes se arrependem por não serem quem elas são. A mesa é um lugar de oportunidades. A mesa ela é um lugar de revelação. Eu me lembro da ceia. Eu me lembro daqueles 2 discípulos a caminho de Emaús. Quando o Senhor ele se assenta à mesa com eles, e quando o Senhor ele toma o pão, ergue, quebra e dá graças, os olhos deles se abrem, e então eles o reconhecem.
E então na mesa, no partir do pão, Cristo é revelado. Talvez nessa noite, se você aproveitar a oportunidade de estar nessa casa, entre amigos, nessa mesa, talvez os seus olhos possam se abrir. E você pode ver o que há muito tempo Deus está querendo te mostrar. Desde o princípio, desde a eternidade, o Cristo. Porque o desejo de Deus, o maior de todos, o bom prazer do coração do Pai é nos revelar o Filho. Mas para que possamos ver o Cristo, os nossos olhos precisam se abrir. Mas pastor, os meus olhos estão abertos, sim, mas talvez está aberto para aquilo que você quer ver. Mas na mesa, os nossos olhos se abrem para aquilo que o Pai quer mostrar. Entenda isso. E na mesa não é um momento oportuno apenas para que o Cristo seja revelado. Muitas das vezes na mesa também as nossas mazelas são expostas. É muitas das vezes na mesa, irmãos, que caráter são manifestos. É muitas das vezes na mesa que pensamentos eles são denunciados. Mas quando isso acontece, não é para o mal. Quando um caráter é revelado na mesa, não é para o mal, porque é na mesa, a mesa é o lugar certo para isso. Quando alguém recebe uma palavra, você vai me trair, essa palavra, ela está sendo revelada não para o mal, não. Esta palavra está sendo revelada como uma oportunidade para que na mesa as coisas mudem. Está entendendo? É por isso que na mesa da ceia, a mensagem não é para que você se afaste. A mensagem da mesa não é uma mensagem de exclusão, não. A mensagem da ceia é uma mensagem de venha e permita que Cristo mude aquilo que precisa ser mudado. Todos aqueles que permaneceram na mesa tiveram as suas vidas transformadas, irmãos. Judas, ele tinha permitido que o diabo entrasse no coração dele, tinha tomado uma decisão, mas o Senhor, Ele nunca deixa um homem sem uma oportunidade. Disso ninguém pode culpar. Ninguém pode culpar a morte de Judas a Cristo, porque Jesus deu para ele oportunidade. E sabe qual foi o maior erro de Judas? O maior erro de Judas foi levantar da mesa antes da hora. Ele não esperou que o ciclo da mesa se fechasse. É por isso que na mesa nós não podemos levantar antes que todas as instruções nos sejam dadas. É porque é na mesa que nós somos instruídos, irmãos. É na mesa. Sabe por que muitos pais estão enfrentando problema com seus filhos? Porque abortaram a mesa. Deixaram de fazer uso da mesa para aconselhar os seus filhos. E sabe por que muitos filhos estão amargando decisões na sua alma? Porque levantaram da mesa antes que o pai finalizasse as instruções, porque se sentiram aborrecidos, sentiu chateado. Meu pai não devia ter falado isso comigo, minha mãe não devia ter falado assim. Infelizmente a sociedade atual, ela meio que força a nossa geração a pensar assim, com vitimismo. Não. Todos aqueles que se submeteram ao confronto, todos aqueles que se submeteram à correção, olha para esses hoje, são bem-sucedidos, têm uma boa família, têm bons filhos, são homens honrados. Eu nem vou falar sobre a vara, porque nem sei se essa mensagem vai para o ar, está arriscado. Se for pegar um texto fora de contexto e daqui a pouco... Mas vocês estão entendendo sobre a mesa? E eu quero finalizar dizendo que a mesa é um lugar de comunhão. A mesa é um lugar onde nós celebramos as nossas lutas e as nossas conquistas. É na mesa que eu conto que, poxa, eu não tive um dia tão bem. Mas é na mesa que eu ouço alguém dizer, amanhã será um dia melhor.